bom estar aqui neste momento de culto, e hoje nós estamos aí com a família participando, porque para nós é um momento muito especial. Esta semana do dia 21 de abril, desde o ano de 1997, nós temos uma experiência neste ano, e mesmo já passados 23 anos, nós, a cada dia 21 de abril, celebramos o Senhor. Neste tempo de isolamento, então, nós entendemos de agradecer a Deus, neste culto de quarta-feira, pelo milagre que Deus fez em nossa família, e para isso, e há alguns que já conhecem a história, mas eu sei que alguns talvez não conheçam, então eu pedi para o meu filho, André, contar um pouquinho desta história para nós. Tem uma frase muito bonita, que eu gosto muito, que diz que toda cicatriz conta uma história. E é sobre a cicatriz, sobre essa história que eu quero contar para vocês nessa noite. Sobre algo maravilhoso que Deus realizou na vida de nossa família. O ano de 1997 foi um ano muito difícil para toda a nossa família. Já no começo do ano, meu avô, o pai de minha mãe, ele veio a falecer logo no começo do ano. E aí todos estávamos muito chateados com essa situação, e minha avó estava também bastante magoada, bastante abatida com essa situação. E aí no feriado de abril, chegando o feriado do 21 de abril, nós tínhamos uma casa no litoral, então meu pai nos levou, a nós, minha avó, minha família, né, e minha avó, para passar alguns dias na praia, para tentar distraí-la. E lá nós ficamos por alguns dias, meu pai voltou a trabalhar, e depois ele foi nos buscar quando já era no final de semana para o feriado. No feriado, arrumamos as malas, estávamos voltando do litoral sul, e era volta de feriado, já era cair da noite, horário avançado na verdade, chovendo, então são fatores que influenciam bastante o trânsito, né? Volta de feriado, chuva, então o trânsito estava bastante complicado para a volta à capital. Então, em determinado momento da estrada, chegou até a parar o trânsito, mas nós não estávamos tristes, nós estávamos felizes, nós cantávamos, estávamos em família, era um momento gostoso que ali estávamos vivendo, voltando de um passeio muito proveitoso, muito gostoso em família. No sentido contrário, sentido litoral, estava tranquilo, a descida não havia trânsito, não havia tráfego. E aí estava descendo uma perua Kombi e, segundo o motorista daquele carro, ele perdeu a roda traseira do lado direito dessa Kombi, e ele estava também numa velocidade até que razoável. E aí, então, velocidade, com chuva, a Kombi estava inclinada, ele tentou bater naquela mureta chamada guarda-reio, quem já foi para o litoral sul sabe qual que é, e para tentar parar o veículo dele, essa Kombi. Só que como ele estava com velocidade, chuva, como eu já te disse, ela serviu de rampa. Então, no que ele bateu no guarda-reio, ele subiu e caiu em cima do nosso carro. Tudo muito rápido, tudo muito veloz, não deu tempo de fazer nada, né? Na verdade, meu pai conta, e é muito interessante porque cada pessoa da família conta um ponto de vista da história, e eu estou tentando aqui hoje condensar essa história para você entender o milagre que Deus realizou em nossa família. Mas meu pai, ele conta que ele viu aquela Kombi vindo na direção, mas o trânsito estava parado, tudo muito rápido, ele só conseguiu clamar o nome de Jesus. Mas o estrondo aconteceu, a Kombi caiu em cima do nosso carro, minha avó faleceu nesse acidente, minha irmã, que estava no banco traseiro, oposto ao motorista, ela sofreu alguns ferimentos na mão e também no pé. Meu pai tomou alguns pontos na cabeça, ficou preso na ferragem, e eu e minha mãe fomos os mais afetados, né? Tivemos a nossa cabeça atingida e fomos os mais afetados nesse acidente. E aquela confusão, as pessoas tentando ajudar, nós saímos, nós fomos na verdade atendidos em hospitais diferentes, mas meu pai conta uma parte da história, uma parte do ponto de vista dele que é muito interessante também, muito linda. Meu pai, ele conta que ele estava preso nas ferragens e de repente ele queria sair de lá, ele queria saber como nós estávamos, eu, minha mãe, minha irmã, todos da nossa família que estavam naquele acidente. Ele queria saber como a gente estava. E ele estava ali preso, preocupado com essa situação, e então veio um desconhecido. Veio um guarda ali, um oficial, e falou para ele: fique tranquilo, sua família já está sendo atendida. Muitas vezes, só o que nós precisamos
é uma palavra de conforto, é uma boa notícia. E como o mundo está precisando de boas notícias no dia de hoje. O mundo está carente de boas notícias. E muitas vezes nós, como estranhos, podemos trazer palavras de esperança para as pessoas, mesmo aquelas que nós não conhecemos. Como esse guarda fez com meu pai. O que dizer então da família, que nós também não sabemos seus nomes. Costumo dizer que são anjos sem nomes. Que o pai e a mãe pegaram a mim e a minha irmã, colocaram dentro de uma caminhonete, que eles estavam com a sua filha pequena, mas colocaram a gente na sua caminhonete para levar para a Baixada de novo até o hospital, porque não daria tempo de chegar ao resgate, o socorro para mim e para minha irmã. Então são pessoas desconhecidas que fizeram algo muito bom para outra pessoa e que isso possa servir de lição para a gente também nos dias que estamos vivendo. Fazer coisas boas para as outras pessoas, dar boas notícias para as outras pessoas. Mas a história continua. Chegando ao hospital, eu e minha irmã, então como eu já te disse, nós fomos atendidos em hospitais diferentes. Eu e minha irmã fomos levados ao hospital da Baixada Santista. E eu, na época, tinha 6 anos, minha irmã tinha 12. E a equipe me pegou, me colocou no corredor, numa maca, e me deixou ali, vendo minha irmã, que estava afoita com aquela situação. Perguntaram se ela me conhecia, ela me disse que era minha irmã. E aí eles falaram que não tinha mais o que fazer, eles estavam apenas aguardando eu vir a morrer, né, eu vir a óbito, para que a situação acontecesse, porque não tinha médico para fazer qualquer situação, qualquer cirurgia, e não tinha equipamentos também suficientes para isso. Então, nessa hora, chegou um médico que estava sendo transferido daquele hospital para outro, e estava levando alguns documentos, algo que não precisaria ter sido feito numa madrugada, numa volta de feriado, chovendo. E ele vai até aquele hospital, ele me vê no corredor e pergunta para a equipe. Fala para a equipe, o que está acontecendo? O que aquele garoto está fazendo ali? A equipe então explica que não tinha condições, não tinha médico, e ele fala, pode preparar a mesa que eu vou operar esse menino agora. Então ele foi para a cirurgia, eu entrei em cirurgia junto com aquele médico, ele concluiu a cirurgia e depois falou para a equipe, remova esse garoto para São Paulo porque aqui ele não vai sobreviver. Chegando em São Paulo, para minha recuperação, minha mãe ainda estava em coma também. Eu fiquei 12 dias em coma já aqui em São Paulo e aguardando a recuperação. Minha avó e meu pai, eles se revezavam, né? Minha avó ficava comigo durante o dia, enquanto meu pai estava com a minha mãe, e à noite eles invertiam e assim eles criaram a agenda deles. E os médicos falavam, tanto para meu pai, como para minha mãe, como para os nossos familiares, né? Que era muito difícil de eu voltar do coma, mas se eu voltasse eu teria uma porção de sequelas. Eu talvez não falaria mais, não andaria mais, poderia ter algumas convulsões. E minha avó sempre com uma fé inabalável. Minha avó sempre falava, para Deus nada é impossível, ou para Deus tudo é possível. Que fé! E minha avó sempre com aquela fé, e a equipe falando, e os dias se passando, e cada vez mais difícil, eu imagino ter fé. E até que uma noite, na verdade, era uma noite que eu acordei, né? No dia seguinte, no 12º dia, minha avó estava comigo, e já talvez cansada de ouvir aquelas palavras dos médicos, mas com a fé inabalável. E ela olha para mim, ela viu que eu acordei, e eu olho para ela e falo, vovó. E aquilo foi algo para ela espantoso e ao mesmo tempo milagroso, porque eu estava lembrando de alguém da família e aquilo já seria um avanço extraordinário. E também eu estava falando normalmente. Então eu imagino que Deus preparou todas as coisas para minha avó estar lá naquele dia. Talvez o coração do meu pai não aguentaria isso. E é importante também a gente ressaltar que Deus faz tudo no tempo certo. Eu fiquei 12 dias em coma, quando eu tive o meu milagre, eu acordei. Depois precisei fazer algumas fisioterapias, mas hoje eu não tenho nenhuma sequela. Eu falo, eu ando, não tenho nenhuma marca, a não ser a minha cicatriz que conta essa história para mim e para você hoje. Mas é importante saber que Deus faz tudo no tempo certo. E eu acordei no 12º dia. E no 14º, Deus acordou a minha mãe do coma. E a primeira coisa que ela perguntou foi da minha avó. E a segunda coisa que ela perguntou foi de mim. Então, meus pais puderam alegrar o coração dela, né, depois de uma notícia ruim com relação à minha avó, mas alegrar, dizendo que eu estava bem. Então, Deus faz o milagre por inteiro. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, esse é o meu testemunho. Todo dia 21 de abril é um dia de festa para nós, porque nós nos lembramos com gratidão desse milagre que Deus operou em nossa vida. Essa é a minha cicatriz
E a minha cicatriz conta essa história. Uma história de milagres, uma história em que Deus operou e Deus também quer operar grandes milagres na sua vida. Nós podemos extrair lindas lições desse testemunho. O André preferiu gravar esse testemunho, porque sempre quando nos lembramos, nos emocionamos, e principalmente ele, que sentiu na pele toda essa situação. O ano de 97 realmente foi um ano difícil, como o André mencionou. Meu sogro faleceu, no acidente a mãe da Magali também faleceu, então nós tivemos toda essa situação das sequelas, dos traumas, mas Deus foi muito bom, porque, na verdade, aquilo que estava previsto, as previsões que não eram nada boas para o André, Deus as reverteu para a glória do Senhor. Também a Magali teve uma melhora significativa, e louvamos a Deus por esse tempo, por esta bênção alcançada das mãos do Senhor. Quais as lições que tiramos para nós e podemos aprender deste testemunho? A primeira lição, que fica clara, está lá no texto de Lucas, no capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há limites. O homem é marcado pelas dificuldades e pelos improváveis, mas nosso Deus é soberano, e para ele não existem limites. O mar se abre, o homem anda por cima do mar, exércitos são vencidos pelo louvor dos corações, vidas são salvas, e um médico, cirurgião, neurocirurgião, aparece em meio a uma tempestade, num hospital em que ele não fazia mais parte, para poder realizar uma cirurgia arriscada, uma criança de 6 anos, sem um responsável adulto por perto. E o André, então, naquela cirurgia, levou lá os seus 87 pontos. Deus usou aquele médico de maneira milagrosa. Deus dos impossíveis realizou aquele impossível. Para nós, aquele médico, com certeza, como que um anjo de Deus, assim como o André citou no seu testemunho, quantos que foram usados naquele dia. Como Deus pode usar a mim e a você em momentos extremos. Basta se deixar usar. Para Deus não há limite. Mas uma outra lição que a gente pode extrair desse testemunho também, que marcou a vida de nossa família, é que para Deus existe um tempo certo para todas as coisas. Um tempo certo. Em Gálatas 4:4, nós vemos que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo de Deus, o que tiver de ser, será. Será. Por que Maria? Por que Isabel? Deus tem o tempo certo e a pessoa certa para agir na história. Na hora certa, no momento certo, Deus enviou aquele médico para socorrer o André. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira é a mais linda para realizar aquilo que precisamos. Você que já experimentou o milagre de Deus na sua vida, com certeza você pode dizer amém a esta palavra. Deus não chega atrasado. Às vezes, diante dessa epidemia, ou melhor, desta pandemia, pensamos tantas coisas. Mas sabemos que Deus tem o tempo certo. E Deus age na hora certa. E na hora certa, esse tempo também será vencido. E uma terceira lição que podemos extrair também desse testemunho, deste momento, é que para Deus nossas impossibilidades se transformam em realidades, O Salmo
118, verso 8, diz: melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Ou ainda, em outra tradução, melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. A palavra aqui é confiança. Não importa que nossos recursos sejam pequenos, não importa o quanto somos limitados. Aquele Senhor Deus que deu vista aos cegos, que levantou aleijados, que deu vida aos mortos, pode, qualquer momento, mudar a nossa sorte. Basta confiar, crer e obedecer. Não tínhamos recursos, medicamentos eram caros, alguns de última geração, que foram ministrados ao André naquele período em que ele ficou na UTI. Não sabemos de onde vieram os recursos. Deus os providenciou. A equipe, o médico que operou o André lá na Baixada, depois ficamos sabendo que era dos melhores neurocirurgiões da Baixada, não era sequer funcionário daquele hospital. Deus providenciou tudo. Ele supriu todas as necessidades. Nada em nossa vida acontece por acaso. Hoje o André tem uma cicatriz em sua testa, como você pôde observar. E quando perguntam a ele sobre o que aconteceu, ele tem dito isso: cicatrizes contam histórias. Cicatrizes contam histórias. Certo é que nosso Deus quer usar nossa vida para plantar algo dele em nós, algo que seja para a sua glória. Que cicatrizes Deus tem deixado em sua vida, na vida de sua família? Que cicatrizes que tem cooperado para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja glorificado. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Resta-nos confiar. Neste tempo que estamos vivendo e nos dias que se seguirão, não sabemos como serão. Mas uma coisa é certa: nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos nesse Deus glorioso. Um Deus que não tem limites, Deus do impossível, um Deus que tem um tempo certo para todas as coisas e um Deus que transforma as impossibilidades em realidades. Que possamos crer nesse Deus.